Vamos lá então aos nossos exercícios sobre função afim. E a gente, depois de uma série aí de parte teórica, vamos discutir aqui questões contextualizadas até, para entender, né, algumas aplicações de função afim. Algumas condizem mais com a realidade, outras apenas para tentar entender um pouco. Bem, vamos lá. Então, este exercício aqui, ele vai falar o seguinte. Na hora de fazer seu testamento, uma pessoa tomou a seguinte decisão. Dividiria sua fortuna entre sua filha, que estava grávida, e a prole resultante dessa gravidez, dando a cada criança que fosse nascer o dobro daquilo que caberia à mãe, se fosse do sexo masculino, e o triplo daquilo que caberia à mãe, se fosse do sexo feminino. Nasceu trigêmeo, sendo 2 meninos e uma menina. Como veio a ser repartida a herança legada? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando a gente estuda matemática, a gente precisa entender o pensamento matemático, certo? Pensamento matemático. E o pensamento matemático ele tem algumas facetas, ou pelo menos algumas aplicações, podemos dizer assim. E uma delas é o pensamento proporcional, proporcionalidade, que vem do campo da multiplicação e também da divisão, uma vez que são pensamentos, ideias, campos irmãos, né? Operações irmãs. Multiplicação barra divisão, tá? Então essa é a ideia de dobro, triplo, tudo isso aí vem do pensamento proporcional. Então você tem aqui a mãe, e esta mãe dá à luz a 3 crianças. 2 meninos e uma menina, certo? Tem homem aqui para diferenciar bem. 2 meninos, né? E 2 meninas, e uma menina. E para cada filho daria o dobro que daria a mãe. Se a mãe ganhou X, cada filho ganhou 2x, certo? E daria o triplo para cada menina. Então, 3x. Se, aí vamos... mas foi muito rápido. Então tá bom. Se a mamãe lá ganhou 100, né? Exemplo, tá? Se a mamãe ganhou 100, quanto ganharia cada filho? Se a mamãe ganhou 100, quanto ganharia cada filho? Esse aqui ganharia 200, 2 vezes 100. Esse aqui ganharia 200, 2 vezes 100. E essa aqui ganharia 300, 3 vezes 100. Né? No total, 100 mais 200, mais 200, mais 300. Aí vai dar aqui 500, 800. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Tá? Então, se a gente colocar isso num gráfico, por exemplo, por o valor x da mãe, o menino ganha 2x e a menina ganha 3x. Tá? Então, olha só. Essa daqui é a curva para meninas. E esta daqui é a curva para meninos. Repare que isto aqui a gente pode estabelecer uma função ou funções lineares. Tá? Por quê? Porque se for 0, o valor é 0. Mas se for 2x, está aqui, né? Se for 3x, está aqui. Então, esse aqui, ó, é o f de x, que é 3x. É o f de x. Por exemplo, se aqui foi 100, aqui foi quanto? 200. E aqui foi quanto? 300. Tá? Então, a herança, no total, né? X para a mãe, 2x para um filho, 2x para outro filho, e 3x para outro filho. Né? 4 e 4, 8. Então, a herança, ela tem uma relação para 8x. Também é outra. A gente poderia tirar aqui. Se aqui é x, o f de x aqui, o y, ou h, né, que depende de x. Tudo isso aqui é uma forma de a gente visualizar esta equação, ou esta relação. Certo? Muito bem. Um pequeno avião a jato gasta 7 horas a menos
que o avião a hélice. Então, o avião a jato gasta 7 horas a menos que o avião a hélice para ir de São Paulo até Boa Vista. Então, eu tenho aqui, ó, São Paulo, eu tenho aqui Boa Vista. Tem dois tipos de avião. O avião a jato e o avião a hélice. O avião a jato voa a uma velocidade média de 600 km por hora. O avião a jato, ele voa a uma velocidade, a uma razão aqui, ó, de 600 km a cada hora. O avião a hélice voa uma média de 275 km a cada hora. E a gente sabe que o tempo do avião a jato é 7 horas a menos que o avião a hélice. Então, o tempo do avião a hélice menos 7. Né? Se o avião a hélice demorar 10 horas, o avião a jato demora 3. Né? Porque ele gasta 7 horas a menos. Tá? E a pergunta é, qual é a distância entre São Paulo e Boa Vista? Tá bom? Qual é a distância entre São Paulo e Boa Vista? Bom, primeiro a gente tem que saber que o que é dado aqui é uma velocidade. E velocidade estabelece uma relação, uma razão entre distância e tempo gasto. Tá? Por isso que é quilômetro por hora. Então, a velocidade, esse aqui eu vou chamar de velocidade 1, esse aqui eu vou chamar de velocidade 2 para não ficar trazendo muita coisa. E por padrão, então aqui eu vou chamar de tempo 1 e aqui de tempo 2, tá? Para ficar mais fácil na hora de manipular aqui. Então, repare, a velocidade é a distância pelo tempo. Então, o que a gente pode dizer? Que a velocidade 1 é a distância 1 pelo tempo 1. E a velocidade 2 é a distância 2 pelo tempo 2. Só que distância 1 igual a distância 2. Por quê? Porque é a distância de São Paulo a Boa Vista. E com isso, eu consigo agora dar uma olhadinha nas grandezas. Porque aqui, velocidade 1 eu sei. Está aqui. Ó. Velocidade 2 eu sei. Está aqui. Distância 1, distância 2 é D. Tá? É D. Tanto que eu posso dizer D1 não é V1 vezes T1, né? Tá aqui, ó. Multiplica os dois lados, fica V1 vezes T1. E D2 também a mesma coisa. Não é V2 vezes T2, certo? Só que isso aqui não é igual. Eu posso dizer então que V1 T1 é igual, né? Nesse caso aqui é uma igualdade. V2 T2. E também eu posso dizer que T1 igual a T2 menos 7. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a equação 1, equação 2, e posso estabelecer uma relação. Duas equações e duas incógnitas. Então dá para a gente resolver isso daí. Muito bem, então vamos tentar resolver isso aqui rapidinho e aí eu vou comentar qual é a relação que tem com função, tá? E, mais uma vez aqui, a gente está vendo aqui um certo pensamento proporcional, que seria a relação aqui, olha, proporcionalidade inversa entre velocidade e tempo, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. A gente vai enxergar isso depois. Bom, para resolver isso aqui é simples, já está até dito aqui, olha, a gente pode usar o método da substituição, vamos substituir onde tiver T1, a gente vai colocar isso e V1 e V2 já é conhecido, né? Tá aqui, ó. V1 é essa. Ah, é 660, não vamos errar. 660 e aqui 275. Então, V1 é 660 vezes T1. Aí no lugar de T1 eu vou colocar T2 menos 7. E aqui é V2, 275 T2. Muito bem. Então, com isso, a gente faz aqui a multiplicação distributiva. Dá 660 T2 menos 660 vezes 7. Que vai dar 4.620 igual a 275. Certo? Bom, agora para achar o valor de T2, eu tenho que
agir aqui, né, trabalhando com as equações. Eu ensino de um jeito um pouquinho diferente do que normalmente se ensina, que é usando as operações, tá? Para isolar. Então, o que você tem aqui? Está menos 4.620, então eu somo dos dois lados 4.620, tá? E eu quero tirar esse valor daqui, eu vou subtrair dos dois lados 275T2, certo? Por quê? Porque 4.620 menos 4.620 dá zero. 660T2 menos 275T2 dá quanto? Dá 385. 385T2. E aqui, olha, 275T2 menos 275T2 dá zero, sobrando apenas 4.620. Eu gosto de ensinar assim porque este é o modo matemático correto. Você não pode dizer que passa para o outro lado, positivo ou negativo. Você tem que fazer operações assim, tá bom? Bom, agora para achar o valor de T2, basta eu dividir os dois lados por 385. Então, 385 dividido por 385, isso vai dar 1, né? Então, me dá o valor de T2. E se eu dividir 4.620 por 385, vai dar 12. Tá? Então, esse é o tempo T2, que é dado em horas, né? Então, dá T2 igual a 12 horas. Ora, se T2 vale 12 horas, então quanto é que vale T1? T1 vai ser 12 menos 7. Logo, T1 vai ser 5 horas. É essa a resposta que a gente quer? Não, a gente quer saber a distância. Mas aí eu sei que a relação velocidade-tempo-distância é dada por isso, certo? Então eu posso usar qualquer situação, seja para V1, seja para V2. Bom, vamos usar aqui de V1. 660 igual a distância São Paulo-Boa Vista dividido pelo tempo aqui do avião a jato, tá? Bom, já que é isso, é só multiplicar então pelos dois lados, né? Multiplica por 5 os dois lados, então aqui dá 660 vezes 5 dá 3.300. E 5 vezes D dividido por 5 dá D. Logo, a distância vai ser 3.300 quilômetros. Tá? Essa é a nossa resposta. Bom, e aí eu cheguei a falar, pô, mas qual é a relação disso com função? Bom, eu vou deixar bem o gráfico bem aqui assim, para você poder estabelecer a relação de modo mais tranquilo. Tá? Eu posso fazer uma relação distância-tempo. Tá? Distância-tempo. Uma vez que distância pode ser colocada de uma forma como produto de velocidade vezes o tempo. Então, ó, distância é o produto velocidade vezes o tempo. Distância depende do tempo. Velocidade fica o nosso coeficiente angular e tempo é a nossa variável independente. Tá? Vão ter duas funções, a função do avião a jato e a função do avião a hélice. Qual delas você acha que é essa com ângulo maior? Repara aqui, ó, velocidade. Eu falei que o coeficiente angular é maior ou menor, indica a inclinação da reta. Então, se esse aqui é o coeficiente angular maior, quem você acha que é esse aqui? É o avião a jato. E essa função aqui é o avião a hélice. Então, olha, o D1 vai ser V1 vezes T. Tá? E o D2 vai ser o V2 vezes T. Vou fazer uma pequena análise aqui do gráfico para você entender legal. Como a distância é a mesma, vou chamar de D. Então, vai ter equivalente aqui. Ó. Esse aqui vai ter do A jato é o nosso T1 e esse aqui é o nosso T2. Repara que o tempo T1 é menor que o tempo T2 para a mesma distância. Tá? Por quê? Porque a velocidade, o coeficiente angular, é maior no avião a jato do que o coeficiente angular do
avião a hélice. Eu posso chamar aqui um ângulo α1, esse aqui um α2. α1 é maior que α2. Por quê? Porque V1 é maior que V2 e V1 é o nosso coeficiente angular. Mas não é o α1, não. Existe uma relação entre V1 e esse alfa, e V2 e esse α2. Só que ainda a gente não estabeleceu isso em nossas aulas. Futuramente eu vou fazer isso, mas não é segredo nenhum. Tem a ver com a tangente do ângulo, tá? Tem a ver com a tangente do ângulo. Só que por enquanto, como a gente não discutiu em aulas anteriores, eu não vou me aprofundar. Mas é basicamente isso. Bom, deixa eu dar uma diminuída aqui no número de informação. Senão vai ficar um negócio muito cheio, né? Muito carregado. Então, é isso, tá bom? Bora para a próxima. Bom, vamos ver aqui uma situação, né, de proporcionalidade aqui, ou funções lineares, podemos chamar também assim. O salário médio por hora de trabalho numa fábrica de 110 trabalhadores é de R$ 250. Calculando-se, no entanto, apenas com os 100 trabalhadores homens, ou seja, 10 são mulheres, a média passa a 265. Qual é o salário médio das mulheres por hora de trabalho em cruzeiros reais? Quem não sabe, cruzeiros reais foi a moeda de plano econômico anterior ao plano real que mudou a nossa moeda. Isso aqui é um problema antigo, mas a estrutura é interessante para a gente ver a questão da aplicação, né, de média. Então você tem o seguinte, olha, você tem 110 trabalhadores e existe um número de homens e um número de mulheres, certo? Por enquanto é isso aqui. Homens e mulheres. O próprio problema fala que o número de homens é igual a 100. Portanto, o número de mulheres é igual a 10. Então, isso aqui é a informação inicial. Fala o seguinte também, que o salário médio por hora de trabalho do 110 vale 250. Ou seja, se eu pegar o número de homens e multiplicar pelo, vou chamar de salário dele de X, tá? É mais comum a gente chamar isso aqui, salário de homem de X. E pegar o número de mulheres e o salário delas por Y e dividir pelo número total H mais M, essa média vai dar 250. Mas eu já sei quanto é que vale H mais M, já sei quanto é que vale H e M. Eu só quero dar uma estrutura mais algébrica para você entender que isso acontece em outros problemas de média. Tá? Número de homens, número de mulheres, número de homens mais mulheres. E quando tem os 100 trabalhadores homens, ou seja, o número de homens vezes o salário deles dividido por 100, a média fica 265. Tá bom? Então, eu tenho essa situação aqui de média. Então, qual seria o valor do salário médio das mulheres? Bom, fazendo as substituições, temos o quê? Que 100 homens vezes X mais 10 mulheres vezes Y, tudo isso dividido por 110 igual a 250. E que 100 homens vezes X dividido por 100 igual a 265. É um problema até fácil, depois que você monta, porque aqui, olha, 100 dividido por 100 dá 1, X igual a 265, aí dá para calcular o Y. Duas incógnitas, duas equações, você consegue resolver, tá bom? Então, X igual a 265, logo dá para achar o Y, que é a nossa resposta, né? Então, para achar o Y, vamos substituir aqui, fica 100, vou botar aqui, ó, substituindo, em 100 vezes X, 265, mais 10 vezes Y, tudo isso dividido por 110 igual a 250. Para achar esse valor aqui, basta eu multiplicar toda a equação por 110. Então, de um lado, ó, se eu multiplicar tudo por 110, por aqui vai simplificar com esse 110, né?
vai sobrar só a parte de cima. 100 vezes 265 vai dar 265,00 mais 10y igual a 250 vezes 110, que dá 27.500. Para isolar esse valor, eu tenho que subtrair de 26.500 dos dois lados. Isso aqui dá 0. 27.000 menos 26.500 aqui vai dar 1.000. Então, 10y igual a 1.000. Logo, se eu dividir os dois lados por 10, eu tenho que y igual a 100, que é o valor, né, em cruzeiros, né? Cruzeiros, reais, que é o valor médio do salário, neste caso aqui, desta fábrica. Tá bom? Nesta fábrica. Então é isso que a gente tem que entender do pensamento proporcional que vem das questões de funções lineares. Olha só outro caso aqui. Ó. Paulo e Joana recebem o mesmo salário por hora de trabalho. Eles recebem o mesmo salário. Vamos dizer que esse salário vale X. Após Paulo ter trabalhado 4 horas e Joana 3 horas e 20 minutos, Paulo tinha a receber R$150 a mais que Joana. Tá? Calcule em cruzeiros reais 1/10 do que Paulo recebeu. Ou seja, eu vou pegar o resultado aí do valor de X e calcular 1/10 disso. Né? Multiplicar por 1/10 ou dividir por 10. Beleza? Bom, então vamos ver aqui esse. Nós temos que, se Paulo e Joana recebem o mesmo X, Paulo trabalhou 4 horas. 4 horas é o mesmo salário por hora. Então, esse X aqui é reais, né? Cruzeiros reais aqui, mas eu vou chamar de reais, tá? Esquece aqui que é cruzeiro. Reais por hora, tá? É igual. Após Paulo ter trabalhado 4 horas, então, 4 vezes X, e Joana ter trabalhado. Então, Paulo deveria receber esse 4x, né? O valor que Paulo deveria receber seria esses 4x. Joana trabalhou 3 horas e 20 minutos e multiplicar isso por x. Tá? Multiplicar isso por x. E Paulo tinha a receber 150 a mais que Joana. Ou seja, isso menos 150 dá igual a isso. Ou o que Joana recebeu mais 150 dá igual a 4x. Tá? Só que aqui está em hora e está em minuto, então não fica muito legal. Então é melhor de transformar minuto em hora. Ó, se você não sabe, 1 hora, 60 minutos, 20 minutos. Aí eu quero saber isso, eu vou chamar de n. Tá? Isso é uma regra de 3. 1 está para n, assim como 60 está para 20. Eu sei quanto é que vale isso. Bom, aqui dá para simplificar por 20. Dá 1 por 20 dá 3. Ó, 1 sobre n é 3 sobre 1. Se eu inverter, n, se eu inverter aqui, ó, elevar a menos 1 e elevar a menos 1 dos dois lados, fica n está para 1/3 de hora. Então, o que é 20 minutos? 1/3 de hora. Fica 3 horas mais 1/3 de hora do salário por hora, né? Então, 3 mais 1/3, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, 10 terços. 10 terços de x, 10 terços de x mais 150 é igual a 4x. Olha só a estrutura do que eu estou traduzindo aqui. Ó. Paulo trabalhou 4 horas, Joana 3 horas e 20. Paulo tinha a receber 150 a mais que Joana. Então, eu estou traduzindo essa ideia aqui. Ó. Isso aqui é Paulo, isso aqui é Joana. Na mesma situação, Paulo tinha a receber 150 a mais, ou seja, o que ela ganhou mais 150. Agora é só resolver essa expressão. Bom, para tirar esse 3 aqui de baixo, basta multiplicar todo mundo por 3.
Se eu multiplicar todo mundo por 3, ó, 3 vezes 10 dividido por 3 dá 10x. 3 vezes 150 dá 450. E 3 vezes 4, 12x. Então, a gente retira lá a fração. Você pode tirar o MMC também, você que sabe a forma como você pode fazer isso. Bom, para isolar aqui, ó, tem que tirar o 10x daqui. Então, eu subtraio 10x de um lado e subtraio 10x do outro, dá 0, dá 450, que dá 2x. Então, 450 igual a 2x. Para tirar o 2 daqui, divide 2 pelos dois lados. Então, dá 450, dividido por 2, dá 225. E aqui dá x. Logo, x igual a 225. Essa é a nossa resposta? Não. A nossa resposta vai ser, calcule em cruzeiros reais 1/10 do que Paulo recebeu. E Paulo recebeu 4 vezes x. Então, para eu achar a resposta, vai ser 4 vezes 4x, né? E calcular 1/10 disso, ou melhor dizendo, 10% disso. Tá? É uma pegadinha que você precisa prestar atenção, senão vai acabar errando. Então, é 4 vezes 225 dividido por 10. Logo, isso vai ser 22,5, né? Dividido por 10 dá 22,5, vezes 4 dá 88, 90. Então, 90 cruzeiros reais é o que 1/10 do valor que Paulo recebeu. E essa é a nossa resposta, podemos ir adiante. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver aqui uma questão típica de Enem, em que você resolve sem precisar necessariamente saber da função quadrática, da função polinomial do segundo grau, apenas sabendo da função linear. Nem afim geral, apenas a linear. Né? Qual é a função linear? A função linear é toda função do tipo ax, né? Onde a é o nosso coeficiente angular, certo? Muito bem. Então, olha só. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B, esse aqui é o B, esse aqui é o A, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse A alcançar a altura máxima. Então, a altura máxima em si, isso aqui é altura, isso aqui é altura. A altura máxima de A está aqui, ó. Então, o B tem que interceptar isso e B passou aqui, nessa altura, né? Tem que mudar esse projeto aí. Para que isso aconteça, um dos projéteis deverá descrever uma trajetória parabólica, que é o A, enquanto, isso é o A, né? Enquanto que o outro irá descrever uma trajetória retilínea, que é o B. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B, que é essa daqui, olha, deverá ser alterada para que o objetivo seja, né, fosse alcançado. Deveria ter sido alterada. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, deverá aumentar ou diminuir. Bom, primeira coisa, está aqui nossa reta. Então, essa função aqui é uma função do tipo f de x igual a x. Para eu achar o valor de A, basta eu pegar 2 pontos dessa reta. Por exemplo, aqui, ó, 2 e 4. Esse aqui é o nosso y, ou seja, é o nosso f de x, que é a altura, e esse aqui é o nosso x. Então, para x igual a 2, implica que f de x é igual a 4. Logo, quanto é que é o valor de A? Só substituir no lugar de f de x 4, no lugar de x 2. Então, 4 igual a vezes 2. Logo, A igual a 2, né? 2 vezes 2, 4. Está aqui. Esse é o nosso valor de A, tá? Que é uma relação metro por segundo. Velocidade, né? Esse A aqui representa velocidade. Não confundir com aceleração, por favor, que isso aqui não é física, é matemática, análise de uma função, análise de um gráfico. Bom, a questão é que eles querem, os projetistas aqui querem que intercepte. Então, essa reta aqui não pode estar desse jeito, ela tem que estar assim, ó. Ela tem que interceptar bem aqui. Quando
o eixo da abscissa, que é tempo, der 4, o eixo da ordenada tem que dar 16. Ou seja, na segunda situação, f de x eu vou chamar de A' vezes x, tá bom? Quando aqui der 16, aqui tem que dar 4. Ó. X tem que ser 4 para f de x tem que ser 16. Então, este A' vale quanto? Ora, também é fácil, né? 4 vezes A' dá 16, logo, então, a linha vai ser metro por segundo, só para a gente saber. É para que desta reta aqui, esse f de x igual a A'x, esta é uma reta, esse coeficiente angular tem que ser 4, e o primeiro valia 2. Então, daqui para cá, o que aconteceu? Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Em quantas unidades? 2, né? De 2 para 4. Né? Só para fazer a diferença, ou então somar mais 2 aqui vai dar 4. Era única e exclusivamente você entender essa função e interpretar o que deveria acontecer com a reta e a partir daí tirar os pontos do gráfico. Claro, não é uma questão tão simples, mas se você começar a compreender gráfico, começar a analisar melhor o gráfico, você consegue resolver tranquilamente, nem se preocuparia muito aí com a função quadrática, com a parábola, tá bom? Tudo bem? Então, até a próxima aula com mais questões do Enem e função afim. Até mais!